Afinal de contas, será que a gente precisa de vídeos novos entrando na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube toda semana? Será que de fato precisa disso? Bom, se tu ainda não me conheces, o meu nome é Henrique Couto, eu sou um dos fundadores aqui da Content Doc e no vídeo de hoje a gente vai conversar com mais detalhes sobre essa questão de colocar novos vídeos no ar a toda semana e até que ponto isso é uma necessidade e quais são as razões pelas quais essa é uma estratégia que muitas e muitas pessoas estão utilizando hoje em dia para fazer marketing, especificamente marketing médico, como é o caso do que a gente trabalha aqui na Content Doc. E eu entendo que a impressão que a gente tem no início é que de fato parece que nenhum paciente está assistindo aqueles trabalhos que a gente está fazendo, né? A gente está colocando vídeos no ar e a impressão que dá é que ninguém está olhando aquilo, principalmente quando a gente começa a fazer aquelas consultas lá na clínica, e isso é um feedback que eu recebo aqui dos nossos médicos parceiros, que eles falam assim, olha, mas tu me conheceu lá no Instagram? E aí o paciente, não, na verdade eu vi o teu nome ali, ou alguém me indicou, então, aí o médico sempre está com aquela esperança, né, que, putz, tomara que ele tenha me visto lá no Instagram, que é sinal que está dando certo meus vídeos. Mas aí às vezes acontece que o paciente diz, não, na verdade não. E eu entendo que isso seja no início, dê um pouco de frustração, assim, porque, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou acreditando nesse negócio de fazer vídeos na internet? Será que isso de fato vai me trazer pacientes? Será que isso de fato vai lotar a minha agenda, como é o que eu espero que aconteça? Como é o que as pessoas dizem que irá acontecer, né? Mas na prática, como é que isso daí funciona, né? O porquê que isso acontece? Então essas perguntas e essas dúvidas que vão nos colocando cada vez mais barreiras para iniciar essa estratégia de vídeos, é que eu vou tentar responder aqui um pouco melhor hoje, durante essa conversa que a gente vai ter. E eu sempre me coloco à disposição. Se tiver qualquer dúvida, vai colocando nos comentários ou manda um direct para a gente. O meu trabalho aqui, além de produzir novos e novos conteúdos, é de responder essas perguntas de maneira a facilitar com que tu consigas colocar em prática essa tua estratégia de vídeos para atração de pacientes e principalmente para construção de conhecimento, né, para a nossa comunidade. Eu sempre falo isso, que esse trabalho que todos os médicos estão fazendo hoje em dia de trazer o conhecimento para mais pessoas, isso dá um salto de qualidade na informação que os pacientes, que as pessoas estão recebendo nos seus feeds, né? Nas suas redes sociais, no seu YouTube, Facebook, Instagram, principalmente. Então, todo esse trabalho que muitas vezes parece um pouco oneroso, principalmente na parte de tempo, no início, esse trabalho, com o tempo, se for bem feito, se tiver um objetivo claro em mente, esse trabalho tende a trazer muitos resultados, não só pessoais, do ponto de vista de estar ajudando outras pessoas, mas principalmente do ponto de vista profissional, de conseguir construir o que a gente fala tanto, né, que é a questão da autoridade médica. E aqui eu acho importante a gente falar que demora por quê? Né? Por que demora para que uma estratégia de vídeos comece a gerar novas consultas, comece a gerar a impressão de que o trabalho está dando certo? Ou comece a trazer, na verdade, essa certeza, né, de que o trabalho está dando certo. E basicamente, esse gráfico aqui, que é um gráfico exponencial, provavelmente tu já teve algum tipo de contato com pesquisa, com análise de gráficos. E a curva exponencial, ela é basicamente a principal explicação para o fato da demora nos resultados e até chegar o momento de um efeito avalanche de agendamentos e de aquisição de novos pacientes, como a gente fala, né? Vamos explicar melhor esse gráfico. Basicamente é o seguinte, a gente começa utilizando ali uma estratégia de postagem de vídeos, a gente vê pequenos sinais, e esses pequenos sinais são informações importantes que nos dão direcionamento em relação ao rumo que a nossa estratégia está tomando. Basicamente, esses sinais são alguns comentários de pacientes. Muitas vezes tu envia um conteúdo para algum paciente que tu já tens e ele te dá algum feedback que aquela dúvida ajudou ele. Então esses pequenos sinais, como eu digo, eles são muito ínfimos no início da estratégia. A impressão que dá é que eles não vão levar a gente a lugar nenhum. No entanto, enquanto isso está acontecendo, a gente está criando o que a gente chama de público visualizador. Eu vou explicar um pouquinho mais na prática isso e mais para o final do vídeo, eu até vou colocar aqui na minha tela mostrando como que a gente monta esse público, como que a gente vê que esse público está se desenvolvendo
dentro da nossa estratégia de marketing, mas basicamente esse público visualizador, ele não é, por exemplo, pessoas que estão seguindo a tua página. Ele não é, por exemplo, pessoas que estão ali comentando, colocando joinha nas tuas publicações. Esse público visualizador que eu digo é basicamente pessoas que viram os teus vídeos até o final e quando eles viram esses teus vídeos até o final, eles doaram para ti o tempo deles. Ou seja, pensa comigo. Se tu estás falando sobre um problema específico, sobre uma área específica da medicina, as pessoas que estão ali assistindo um vídeo desses até o final, ou essas pessoas possuem aquele determinado problema de saúde, ou querem se prevenir daquela determinada doença, ou essas pessoas que assistiram esse vídeo até o final têm algum parente, têm algum conhecido, têm algum amigo que tem aquele problema no qual tu estás abordando naquele vídeo. Caso contrário, não teria porque essa pessoa ficar, digamos assim, entretida com aquele vídeo até o final. Principalmente se é um vídeo mais longo, se é um vídeo de 15, 20 minutos, meia hora. Uma pessoa que doa todo esse tempo hoje em dia, em meio a todo esse turbilhão de informações que a gente tem, é uma pessoa que tem um grande potencial de estar querendo conversar contigo de fato. Logo, o início dessa curva exponencial que a gente mostra é basicamente isso. O tempo que tu está levando para conseguir que essas primeiras pessoas assistam os teus vídeos até o final. E para isso tu precisa mostrar esse vídeo para muitas e muitas e muitas pessoas, para que tu consigas, dentro deste universo de pessoas que assistiram o teu vídeo, algumas pessoas que assistiram ele até o final. E isso leva um tempo. Aí, onde que acontece esse ponto de inflexão, né? Onde a curva começa numa graduação lenta e parte então para uma ascensão mais rápida, né? Esse ponto ele acontece justamente no momento em que a gente consegue achar um público que começou a assistir esses vídeos até o final. Então esse público, no momento que a gente tem esse público, e para o Facebook esse público mínimo seria em torno de 1.000 pessoas, então no momento que a gente consegue as primeiras 1.000 pessoas que assistiram o nosso vídeo até o final, entra o principal diferencial de uma estratégia de marketing que funciona, uma estratégia de marketing que utiliza, que a gente chama de inteligência do algoritmo. O que quer dizer isso na prática? Se tu já ouvisse a palavra algoritmo, algoritmo é basicamente toda a inteligência que o Facebook, que o Instagram, que o próprio YouTube, eles têm para saber o que os usuários deles gostam. Então, a partir de agora, quando eu falar a palavra algoritmo, pensa nisso. Pensa na inteligência que essas redes sociais possuem, os seus códigos-fonte, que fazem com que elas tenham ali toda uma série de caracterização das pessoas. Então, é como se elas fizessem pequenos testes de gosto das pessoas, e essas redes, elas sabem o que cada pessoa gosta. E com isso, é como se cada pessoa tivesse uma tag, né? Como se tivesse uma identificador. Então é que nem praticamente no supermercado. É como se ele categorizasse pessoas em determinadas seções de um supermercado. Então tu sabe que tu vai lá nas seções de congelados, a probabilidade dos produtos congelados de estarem lá é muito maior do que se tu tentar dentro da mercearia. O Facebook faz uma coisa parecida com a gente nas suas redes sociais. Se a gente assiste vídeos médicos até o final, o Facebook vai nos entender como uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Se a gente tem um determinado hábito de consumo, o Facebook vai saber que a gente é um determinado tipo de pessoa que gosta daquele tipo de produto. Se a gente costuma procurar informações sobre carros, se a gente usa um determinado tipo de celular para acessar o Facebook, ele sabe de tudo isso e ele nos caracteriza como uma pessoa com tais e tais e tais tipos de interesse. E ao saber tudo isso, o Facebook tem como direcionar determinados conteúdos de acordo com os teus interesses. Então, isso explica o porquê que num determinado momento a gente tem um salto nessa curva e não começa a crescer assim devagarinho para sempre. Chega uma hora que essa curva dá um pulo. E esse pulo, ele acontece quando a gente faz o chamado público semelhante. E aí a gente utiliza a inteligência de fato do Facebook a nosso favor. Então o que ele faz? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas basicamente é o seguinte, no momento que tu tens um público que viu o teu vídeo até o final, tu crias um outro público com as mesmas características desse público que viu o teu vídeo até o final e tu consegue expandir. Então, ao invés de tu mostrar para todo mundo ou para um grupo de pessoas que tu achava que era a pessoa certa,
tu mostra para pessoas que de fato têm um interesse naquele assunto. E o Facebook vai achar pessoas que são parecidas com essas, que já têm esse interesse, que já viram o vídeo até o final, e vai mostrar esse vídeo para essas outras pessoas que ele julga certas. Então aqui que entra o salto dessa curva. Então o que a gente busca nessa estratégia da curva exponencial? No primeiro momento de um projeto, a gente constrói o primeiro público interno, que a gente chama, ou seja, o primeiro público que assistiu os nossos vídeos até o final. E a partir dali, a gente monta os chamados públicos semelhantes a esse primeiro público, e aí o negócio começa a andar muito mais rápido. A gente rompe essa barreira e o marketing passa de um investimento inicial, de uma fé inicial, entre aspas, em alguma coisa, a ter de fato um impacto financeiro, a voltar dinheiro para dentro da clínica, a movimentar as coisas e a ser uma atividade extremamente lucrativa dentro da tua estratégia de mercado, tua estratégia de posicionamento dentro da tua especialidade médica. Então aqui eu inclusive coloco uma figura mostrando essa questão dos públicos semelhantes, onde basicamente a gente tem aqui, ó, na direita, a nosso consumidor existente, ou seja, a pessoa que já assistiu o nosso vídeo ali até o final. E aqui tem um detalhe, para que a gente consiga criar um público mais assertivo, a gente precisa que essas pessoas iniciais aqui sejam mais ou menos em torno de 1.000 pessoas. Basicamente assim, digamos que tu trabalha em São Paulo, teu consultório em São Paulo, tu mostra um conteúdo sobre endocrinologia, por exemplo, para toda São Paulo. Talvez para toda São Paulo, público feminino, mas é um público extremamente abrangente e aberto. E tu começa a mostrar o teu conteúdo lá, durante 1, 2, 3 meses, para São Paulo inteira. Aí tu vai criar um público semelhante a pessoas que viram esse vídeo até o final. Quando tu fazes isso, esse público vai gradativamente crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegar um momento que esse público tiver mais ou menos umas 1.000 pessoas, onde o Facebook já terá dados suficientes, dados demográficos suficientes para achar então esse público semelhante, aí tu vai fazer o quê? Tu vai criar um público semelhante a essa galera aqui que viu o vídeo até o final. O Facebook vai fazer esse match, ou seja, vai achar essas pessoas e vai criar essa audiência que ele chama de lookalike, ou audiência semelhante. Lookalike do inglês é que parece com, né? Então parece com o teu público atual. Quando ele faz esse parece com, é muito mais eficiente do que tu chutar pessoas do que tu achas que vão ter interesse naquilo. A gente é tentado a utilizar a questão dos interesses do Facebook. Então, hoje em dia, no Facebook, ele te permite, inclusive, que tu selecione de qual aparelho a pessoa está acessando o Facebook. Então, por exemplo, tu pode escolher, eu quero mostrar esse anúncio somente para pessoas que acessam o Facebook de um iPhone X, por exemplo. Tu podes fazer isso hoje. E isso é um pouco sedutor, porque a gente pensa, não, eu vou montar aqui meu público de acordo com a pessoa que eu quero que venha até o meu consultório. E tudo bem, isso funciona, isso dá certo, mas muitas vezes a gente pode se enganar. E quando a gente utiliza a questão do público semelhante, a gente de fato está deixando o nosso conteúdo filtrar as pessoas naturalmente. Então quem assistiu até o final, a gente vai mostrar mais conteúdo. E quem não assistiu, a gente simplesmente vai parar de desperdiçar nosso dinheiro tentando mostrar para aquela pessoa, tentando forçar que ela assista nosso conteúdo, e vai investir mais em pessoas que de fato querem falar com a gente, que querem aprender sobre aquilo, que querem resolver aquele problema, muitas vezes de saúde, ou prevenir muitas vezes aquela doença na qual tu está trabalhando. Com base na nossa experiência, e isso sempre ressalto, que nem o meu sócio Silang sempre fala, né? A nossa experiência é uma coisa, e o que pode dar certo para ti é uma coisa totalmente diferente, porque cada mercado é um mercado, cada pessoa é uma pessoa, cada conteúdo é um conteúdo. Então não tem receita de bolo. A verdade é essa, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Existe trabalho sério, construção de algo sólido, e ao construir isso, tu vai conseguindo pouco a pouco montar todo esse público que a gente está falando aqui. Mas hoje em dia a gente tem levado mais ou menos uns 3 meses para conseguir montar esse público de pessoas que viram 95% e criar um público semelhante. Então, basicamente, o que a gente considera um sucesso de início de estratégia é dentro de 3 meses a gente conseguir chegar nesse público de mais ou menos 1.000 pessoas que viram vídeos até o final. Isso nos dá ali, então, o início desse efeito exponencial. E como que o Facebook calcula quem são essas pessoas semelhantes? Ele faz o seguinte, tu tem como selecionar, na hora que tu cria um público semelhante, a porcentagem que tu queres que aquela pessoa tenha de semelhança com o teu público atual. O que isso quer dizer na prática? Tu podes escolher, por exemplo, o 1% da população de uma região, ou da população do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, tanto faz,
que é mais parecido com aquele determinado público. Quando tu fazes isso, ele pega toda a população que tem Facebook dentro do Brasil, por exemplo, e aí mostra para o 1% dessa grande população que é mais parecida com esse público que tu queres expandir. Então, hoje em dia, esse número de 1% para o Brasil inteiro está em torno de 1,6 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, seria mais ou menos assim que funciona. Tu tens um projeto, por exemplo, falando de oftalmologia, onde tu queres conscientizar pessoas sobre como que funciona aquelas cirurgias refrativas, né, para a gente parar de usar óculos, como é o meu caso. Assim. Tu começas postando, então, os teus vídeos para o público geral da tua região, e aí, com o tempo, depois que tu atingir esse público inicial com o qual tu podes criar o que a gente chama de público semelhante, ao invés de ter um público ali de, sei lá, 20, 30, 40 mil pessoas, que era o que tu tinhas anteriormente, tu vai criar um público muito mais apropriado, porque ele vai ser bem parecido com as pessoas que assistiram até o final, não vai ser um chute de 40 mil pessoas, vai ser um chute mais certo. E, ao mesmo tempo que ele vai ser mais certo, ele vai expandir, porque, por exemplo, 1% da população brasileira mais parecida com aquelas características corresponde hoje a cerca de 1,6 milhões de pessoas. Então, tu vai conseguir chegar potencialmente num público muito maior. Claro, não é porque o público tem 1,6 milhões de pessoas que tu vai conseguir mostrar para todo mundo. Tu teria que investir muito dinheiro para conseguir mostrar para todo mundo. Mas a probabilidade desse 1,6 milhões de pessoas ter interesse em ver o teu vídeo até o final é muito maior do que a probabilidade daquelas 40 mil pessoas que tu tinhas anteriormente. Então, o raciocínio aqui é esse. Tu vai ter mais gente para mostrar, um universo maior de pessoas, e esse universo maior de pessoas, ele também vai ter características mais adequadas de acordo com o teu interesse. Então funciona mais ou menos assim. Se tu ficou com alguma dúvida nessa explicação, se tu ficou com algum detalhe ainda que tu não entendeu muito bem, manda para mim um direct, eu tenho um prazer em te ajudar, bom? E aqui logo a gente já entra justamente nesse assunto de custo. Tá, mas para eu conseguir atingir, formar esse público que tu mencionou, Henrique, eu vou ter que gastar muito dinheiro para isso? Olha, depende muito da velocidade com a qual tu quer criar esse público e depende muito também do teu orçamento disponível para marketing. E uma terceira coisa que é extremamente fundamental depende muito do teu conteúdo. Então tu pode, por exemplo, dispor de muito orçamento e montar um conteúdo que não está muito relevante para a pessoa, que a pessoa vai se desinteressar logo no início. E aí pode ser que tu invista muito dinheiro e não aconteça nada, tu não consiga nenhuma pessoa que vê o teu vídeo até o final. Por outro lado, pode ser que tu tenha um conteúdo ótimo, mas tu não invista orçamento nele. Então tu perde a oportunidade de desenvolver esse público porque tu não acredita o suficiente no trabalho e não coloca a verba suficiente para isso. O que seria uma verba para um meio termo? Assim? Algo entre em torno de 200 a 500 reais mensais. Aqui na Content a gente utiliza uma verba de mais ou menos uns 500 reais mensais para conseguir mostrar esse conteúdo para muitas pessoas. Fazendo isso a todo mês, depois de 3, 4, 5, 6 meses, tu vai criar esse público inicial. Esse público vai te possibilitar que tu crie aquele semelhante que eu falei, e aí ao criar esse semelhante que eu falei, tu vai conseguir acelerar os teus retornos. Então é possível que dentro de 6 meses a 1 ano, esses 500 reais já estejam sendo extremamente baratos em relação ao que está retornando de consultas agendadas para ti. Então a conta que a gente faz é essa, a gente vai acumulando esse investimento e ao longo ali de 1, 2 anos vai medindo o retorno dele, para ver se ele está de fato sendo interessante ou se a estratégia como um todo não dá certo para o teu tipo de trabalho. Então uma coisa que ajuda nisso, até abrindo um parênteses aqui, é tu ter outros produtos dentro do teu arsenal aí de produtos que vão além da consulta inicial. Então, muitas vezes o marketing vai te servir para tu gerar a primeira consulta particular, por exemplo, ou até que seja uma consulta de convênio, não importa. E aí, se a gente tentar que a aquisição desse cliente seja paga somente com o dinheiro da consulta, muitas vezes isso até pode funcionar, mas vai ser muito mais eficiente e lucrativo do ponto de vista de negócio mesmo assim para ti, se tu tiveres outros produtos além dessa consulta inicial. Muitas vezes se tu for, por exemplo, cirurgião ou se tu trabalhar com procedimentos, isso é uma coisa natural. A pessoa faz a consulta e ela já tem ali uma série de procedimentos que ela pode fazer contigo. Então isso é natural. Mas muitas vezes, quando esse não for o teu caso, tu pode desenvolver
alguns tipos de programas para que a pessoa acompanhe contigo, para que a pessoa continue indo, consultando contigo. Que é basicamente o que o próprio curso, né, do nosso sócio do Udemy, ele sempre fala, que são os programas de acompanhamento intensivo. Então, basicamente, um médico ele precisa ter o que a gente chama de produtos de entrada, ou seja, a primeira ativação de um cliente, e depois os outros produtos que aquele mesmo cliente vai comprando uma vez que conheça esse profissional, que conheça esse médico, que conheça essa clínica, enfim. Uma vez isto tendo sido avaliado e monitorado, tu tem que olhar a conta geral. Então, quanto que aquele paciente te devolveu ao longo da vida dele. Quando eu falo vida dele, é na vida de relacionamento contigo, né? Não é a vida, tipo, biológica. Eu tô falando da vida de relacionamento mesmo com a tua empresa. Ao longo desta vida, digamos assim, de relacionamento, quanto que tu conseguiu, em média, arrecadar do número de pacientes que vieram para ti das redes sociais. Então isso vai te ajudar a pensar numa estratégia mais de longo prazo. E não uma coisa imediatista. E não uma coisa para trazer dinheiro rápido, assim, um fluxo de caixa rápido. Se tu precisa só de um fluxo de caixa rápido, talvez essa estratégia aqui de conteúdos de relevância não seja a melhor escolha. Porque essa estratégia aqui ela está pensando lá na frente. Ela está pensando em construir uma solidez para a tua marca, construir uma autoridade, uma marca pessoal boa para ti. É isso que a gente busca aqui nessa estratégia que eu estou falando, tá? Tem outras milhares de estratégias por aí, mas essa que eu estou falando é longo prazo, é solidez mesmo, tá? Então, voltando aqui à nossa pergunta, se tu conseguir dedicar um orçamento mensal de pelo menos uns 300, 500 reais, tu já vai conseguir fazer esse trabalho aí que a gente está falando nesse vídeo. Então já reserva esse valor mensal caso tu queiras utilizar essa estratégia que eu vou seguir mostrando aqui. E aí eu imagino que tu deve estar pensando, mas por que assim tantos vídeos? Se eu vou reservar essa verba mensal, será que eu não posso fazer um vídeo só bem feito e deu? Com ele eu já me viro? E olha, eu entendo assim que isso seja até uma tentação, entre aspas, né? Uma coisa que a gente queira fazer para já ir logo para cima e já conseguir ali um resultado imediato. Porque a gente grava um vídeo, começa a mostrar aquele vídeo para uma série de pessoas, e aí à medida que vai mostrando, aquele vídeo vai trazendo consultas, a gente já mostra ele para outras pessoas, mostra para outras pessoas, mostra para outras pessoas, e isso vai nos dando aí muitas consultas. E tem vários aspectos de que isso não é tão bom assim lá no longo prazo. O primeiro, o mais óbvio de todos, é a questão de enjoar mesmo, a questão de uma pessoa não ter o ímpeto de marcar contigo por ver apenas um vídeo, ela precisa talvez de mais vídeos, e essa é a coisa mais óbvia, né? Mas tem umas outras razões pelas quais tu precisa de mais vídeos, sendo que a principal delas é a questão da melhoria contínua. Ou seja, quando tu faz um vídeo e tu lança eles, tu tens toda uma teoria, tu tem toda uma série de boas práticas para que aquele vídeo traga pacientes para o consultório. Tem ali um monte de teoria sobre isso hoje em dia no mercado. Mas o que funciona mesmo para as pessoas é o teste. A gente não tem como saber hoje, de cara, só na nossa intuição, o que vai e o que não vai funcionar. Teve vídeos que eu já fiz que eu achei que iam bombar e simplesmente ninguém viu até o final. Então as pessoas se desinteressaram no meio por causa de uma coisinha que eu falei que eu nem ia perceber. Então isso é uma questão de melhoria. Cada vídeo que a gente faz, a gente tem que jogar para o mercado e ver o que funciona. Então essa é a primeira coisa. Porque são muitas e muitas e muitas e muitas variáveis, a forma mais fácil da gente fazer, sem ter que construir uma tese de doutorado, né, de comportamento humano, é testar. Então a gente testa. A gente joga para a rua, vê o que funciona mais e sempre vai ter um vídeo que vai bater o vídeo anterior. Então sempre vai ter um vídeo que a gente vai gastar menos para trazer pessoas para o consultório. Sempre vai ter um vídeo que as pessoas vão gostar mais, que as pessoas vão compartilhar mais, que as pessoas vão te indicar mais ao assistirem ele. Então isso é uma questão de melhoria contínua. E como a gente está hoje no mercado, onde a todo momento todo mundo muda, todo mundo evolui, se a gente achar que vai sentar em cima de um vídeo e ele vai nos trazer renda para sempre, a gente vai estar se enganando. Não tem muito como fugir disso. Então a principal razão é, sempre dá para melhorar. Sempre dá para fazer um vídeo que vai ser mais eficiente que o vídeo anterior, que vai economizar mais dinheiro para ti do que o que tu fez na semana passada, no mês passado, no ano passado. Então é importantíssimo tu ver quanto que tu gastou para mostrar um vídeo até o final para as pessoas. Quanto que tu gastou para isso? Gastou 20 reais para mostrar para uma pessoa,
tu gastou 30 centavos para mostrar para uma pessoa, e tu vai estar sempre fazendo os vídeos que vão te fazer gastar menos para mostrar até o final. Então é só olhar isso, é só olhar essas métricas. Tu tem que ter uma meta também, uma meta muito clara. Então, olha, eu não posso gastar mais de 50 centavos para mostrar um vídeo até o final para alguém. Se eu gastar mais que isso, eu estou abaixo da meta. Então eu vou lá e faço outro vídeo, ou senão eu mudo o público, ou senão eu vejo que o meu público semelhante não está dando certo. Então eu escolhi as pessoas erradas, então eu vou mudar toda a hipótese, vou recomeçar a estratégia. Tudo bem, tu tem que monitorar isso. E aí tu dá, claro, uma prioridade para vídeos mais baratos e vai melhorando esse teu conteúdo a cada análise, como eu já disse. Bom, eu queria mostrar aqui como que tu analisas isso no Facebook Business, porque o que eu estou falando aqui pode ficar muito no ar se eu não mostrar isso na prática. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente analisa isso no Facebook Business, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar, esse aqui é o nosso gerenciador de anúncios do Facebook Business. Se tu nunca entrou nele, entra lá, é business.facebook.com. Espera que eu vou digitar aqui para ti. Facebook.com. Entra nesse endereço aqui, tá? business.facebook.com, lá no teu navegador, e aí a partir desse endereço tu vais acessar aqui, ó, vai abrir nesse lugar, tu vai acessar aqui nas ferramentas para a empresa o gerenciador de anúncios. Esse é o lugar que eu estou agora te mostrando, tá? E aqui o gerenciador de anúncios ele já vem pré-configurado com algumas coisas para tu olhar, orçamento, resultados, não sei o quê. Mas a gente não vai olhar nada disso. A gente vai vir aqui, ó, nessa coluna, onde aparece ali, ó, colunas desempenho. Tu vai clicar aqui e lá embaixo vai ter a opção de personalizar colunas. Então tu vai clicar ali em personalizar colunas, tá? E ao clicar em personalizar colunas, vai abrir para ti aqui no meio da tela as métricas que a gente chama que tu queres olhar. Então aqui vem um monte de métrica marcada aqui do lado. Eu sempre desmarco tudo aqui. Eu venho aqui e vou tirando elas todas. Aí eu deixo por enquanto aqui alcance e valor gasto, tá? E aí o que me importa também aqui? A questão da reprodução dos vídeos até o final. Então eu sempre escolho, ó, reprodução de vídeo de 95%. Tu pode fazer como tu quiser. Se tu quiser pessoas que vejam até 75%, até 50%, ou seja, até a metade do vídeo, tu escolhe o que tu quiser. Eu uso esse porque eu gosto de pessoas que tenham de fato assistido até o final, que tenham realmente se interessado no meu conteúdo até o final. Eu vejo quanto que eu gastei nessa campanha, quantas pessoas foram alcançadas, e uma coisa que eu gosto de ver também é um indicador que chama custo por 1000 pessoas alcançadas. Está aqui ele, ó. Então eu vou selecionar ele e ele vai vir aqui também. Beleza? Aí é só clicar em aplicar, que fica no cantinho direito, embaixo lá. E aí vai ficar aqui os novos indicadores pra gente. E aqui em cima tem a questão de selecionar o período. Então, ao tu clicar nessa setinha preta, tu pode escolher aqui vitalício. Que aí tu vê todo o tempo do projeto. Bom, aqui a gente tem a questão da reprodução dos vídeos 95%, quanto que a gente gastou em cada vídeo e o alcance de cada um desses vídeos. É um período curto que a gente está trabalhando com vídeos aqui na Content Doc. A gente alcançou 44 mil pessoas. Dessas 44 mil pessoas, a gente gastou R$646 por enquanto. É um valor aí, a gente não tem nem 2 meses mais ou menos rodando de estratégia. Então dá uma média de 300 e pouco mais ou menos por mês que a gente tem gasto aqui. Mas olha só, a gente conseguiu 353 por enquanto pessoas. Então a gente ainda está no período de 1 mês e meio, 2 meses, para a gente conseguir montar aquele público inicial que eu falei lá. Então, a gente ainda está com esse objetivo em mente. O nosso custo aqui por 1000 pessoas, para alcançar, a gente vai olhando nos vídeos. Então vamos olhar, por exemplo, aqui. Ó. Esse aqui foi gasto R$42 por enquanto. Houveram 32 visualizações. Então esse aqui foi mais caro para eu conseguir do que esses de cima aqui. Ó. N1 mais N2. Ó. Eu gastei também 42 e eu consegui 70. E esse aqui, ó, também gastei 42 e consegui 82 visualizações até o final. Então esse aqui é o vídeo que se eu tiver que investir mais dinheiro nele, eu vou investir nele. Se a gente clica aqui em anúncios, nos mostra exatamente qual vídeo que é, porque eu estou olhando em campanhas, os nomes das campanhas. Né? Se eu clicar aqui em anúncios, ó, eu posso ver aqui de novo. Ó, tá aqui ele, ó. Pouquíssimos médicos hoje entendem esse motivo para fazer vídeos. Esse vídeo aqui foi um vídeo que alcançou, ele não alcançou tantas pessoas, ele alcançou 3 mil e poucas pessoas, mas ele teve para mim um retorno muito positivo de visualização.
Então, se eu dividir 41,98 por 82, eu gastei aqui 51 centavos para que uma pessoa assistisse esse vídeo até 95% dele. Então, esse é um exemplo de como tu podes fazer esse gerenciamento também aí no teu negócio. Beleza? Bom, então voltando aqui para o que a gente estava conversando, vamos pensar assim, ó. Tá, mas eu tinha achado que esse negócio de colocar vídeo toda semana funcionava tipo assim, programa de TV, né? A pessoa ficava esperando lá o próximo episódio. Aí até coloquei aquela fotinho do mesma bate-hora, mesmo bate-canal, né? Que tinha antigamente no programa do Batman, né? Então, né, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, vai estrear o nosso próximo programa amanhã. E aí todo mundo ficava naquela expectativa, né? Sim, isso é uma técnica que a gente chama de antecipação. Então, tu pode utilizar a técnica de antecipação à vontade, ela é muito interessante, mas ela basicamente leva em consideração a estratégia de marketing mais orgânico que a gente chama, ou seja, estimular o engajamento, estimular a participação das pessoas no teu canal. Isso também é interessante, isso também é legal, isso é uma coisa, digamos assim, um plus na tua estratégia, mas isso não é o coração da estratégia. Então, não é por causa que tem que ter um determinado horário que as pessoas estão esperando que vai entrar um vídeo teu lá, porque isso é muito pretensão nossa de achar que todo mundo vai ficar te esperando. Assim. Pode ter que ter um ou dois fãs que te esperem o horário incansavelmente, que hora que vai entrar a tua publicação. Claro que isso pode acontecer, mas na prática, quando tu chegar nesse tipo de nível de ter fãs assim, já vai ter passado por toda aquela fase que eu falei de ter vídeos entrando no ar e ter público e pessoas que vêm até o final, e pessoas que marcam, que consultam, que enchem a tua agenda. Já vai ter passado por todas essas fases e aí sim isso vai acontecer naturalmente, mas não é para cá que tu tem que estar olhando agora no início da estratégia. No início agora tu tens que estar olhando para aquilo que eu mostrei antes, para quem está assistindo o vídeo até o final, quanto tu está gastando para mostrar um vídeo até o final para alguém. Então é para lá que tu tem que estar olhando, beleza? E claro, uma outra razão óbvia para manter um regime ali de vídeos entrando toda semana é a questão da nutrição. Então, uma vez que uma pessoa viu um vídeo até o final, não significa que essa pessoa vai marcar contigo. Muitas vezes ela precisa ver mais de um vídeo até o final. Ela precisa ver 2, 3, 5 vídeos até o final. Então, uma vez que tu mostrou para ela, tu não pode desgrudar dela até que ela marque. Tu tem que fazer a nutrição para essa pessoa. E a gente já explicou o conceito de remarketing num outro vídeo aqui no nosso feed, um que eu e o Silan, meu sócio que trabalha mais com essa parte assim de vídeos impulsionados, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, sobre o conceito de remarketing, ou seja, tu mostrar de novo para uma pessoa um assunto para que ela possa continuar ali contigo, continuar ativa contigo no teu canal. Então esse conceito de nutrição ele é muito importante e é um outro motivo para reforçar isso que a gente está conversando aqui. Uma pessoa precisa de mais de um vídeo muitas vezes para tomar o ímpeto de marcar uma consulta contigo. Ela precisa ver que tu estás fazendo aquele trabalho de maneira consistente. Ela precisa enxergar isso. Mas assim, eu acho que o principal, se tu vai levar alguma coisa para casa, disso que a gente está falando, o principal é ter assim clareza na tua estratégia. Quando eu mostrei aquele gráfico lá, aquele gráfico exponencial, eu deixei muito claro que a estratégia que eu estou me referindo aqui é a estratégia de construção de autoridade. Então, se tu queres ser um médico conhecido, ter autoridade dentro da tua especialidade, essa é uma boa opção de estratégia de marketing. Essa que eu estou mostrando aqui. Agora, se tu queres resultados mais rápidos, se tu quer, como eu falo, ficar famoso, se tu quer que as pessoas te convidem para tu fazer coisas com elas, para fazer lives, para conversar, para isso, para aquilo, para ir no programa de TV, por exemplo, existem estratégias muito eficientes para isso, mas não é isso que eu estou conversando sobre agora. Então, por exemplo, aqueles tipos de conteúdo que a gente vê na internet, 5 ideias de conteúdo para engajar mais nas redes sociais. Tem muita estratégia que fala que tu tem que pede para fulano compartilhar, pede para ciclano compartilhar, manda para 10 pessoas, marca o fulano se tu gostou, não sei o quê. Todas essas são estratégias para ajudar no engajamento. Por exemplo, Stories. Stories é uma ferramenta clássica de engajamento, onde as pessoas podem participar ali contigo. Engajamento é diferente de construção de autoridade. O engajamento te ajuda a... Pô, eu tenho um médico que ele é acessível, eu posso falar com ele toda hora. Tá, mas isso significa que ele vai ser a pessoa que vai me operar? Não necessariamente. Pode ser que essa pessoa entre em contato contigo para saber o preço, porque ela te acha... Pô, é o médico lá dos stories, né? Mas,
Se tu não tiver passado para ela a absoluta certeza de que tu é a pessoa certa para atender ela vai olhar o teu preço, talvez ela vai achar caro e vai procurar outro mais barato e, enfim, é porque ela sabe que tu precisa. Então tu vai estar fazendo marketing para as outras pessoas, muitas vezes. Então é um cuidado que tem que ter. É um cuidado muito importante. Às vezes a autoridade médica, ela se forma de uma forma muito mais silenciosa. É uma coisa muito subconsciente. Quando vê, dá o pulo. Por isso que eu falei daquele gráfico. É uma coisa pequenininha, quando vê, dá o pulo. Uma coisa que faz barulho na internet, ela pode acontecer, ela pode, digamos assim, te motivar, te dar ali vontade de fazer mais e, pô, tá funcionando, cara. No primeiro mês, 20 pessoas compartilharam. No primeiro mês, tive 50 contatos no WhatsApp. Tá, e esses 50 contatos no WhatsApp, tu converteu particular a eles? Não, não, é só a pessoa curiosa, é só a pessoa que queria saber ali. Mas tá indo tri bem. Tá, será mesmo que tá indo tri bem? Né? Eu não sei. Então tem que pensar o que tu quer. Se tu quer ficar famoso, se tu quer que muitas pessoas te conheçam, te convidem para fazer lives, beleza. Tem muitas formas de fazer isso. Tem muitos truques que tu pode utilizar de marketing que vão te ajudar nisso. Agora, se tu quer que as pessoas te liguem e falem assim, fulano, eu vi o teu vídeo. Cara, matou a pau, era aquilo que eu precisava, minha mãe tá com aquele problema, quero marcar contigo. O cara nem te pergunta o preço, pode ser R$ 1.000 a tua consulta. Ele vai lá e faz contigo. E isso se dá, não vai ser por causa de um story, não vai ser por causa de um post que tu fez, vai ser por causa de um vídeo muito profundo sobre um assunto que tu trouxe e que a pessoa não tem a menor dúvida que tu é o único profissional que pode atender ela porque tu tocou ela se conectou contigo. E para se conectar contigo não vai ser 1, 2, 3 stories que tu vai fazer. Pode até funcionar, mas vai demorar muito mais para que tu chegue no mesmo nível de profundidade do que um vídeo de meia hora que a pessoa vê até o final. E que chegou para ela no momento certo. Ela estava precisando dele. Então eu sempre sou um defensor da estratégia dos vídeos longos. Por quê? Porque eu acho que eles são um filtro muito importante. Um filtro extremamente eficiente para que as pessoas certas liguem para ti. É isso que a gente precisa, que as pessoas certas liguem. Gerar ligações hoje é muito fácil. Tu consegue gerar 20, 30, 50 ligações por dia se tu quiser usar uma estratégia de gerar ligações. Por exemplo, aqueles anúncios que tu coloca no Google lá. Ah, fulano da Silva, ortopedista tal cidade. Aparece lá em primeiro lugar no Google, todo mundo te liga. Quanto é que custa para fazer uma prótese de joelho? Ah, quanto é que custa para não sei o quê? A pessoa que está lá, só sondando, assim, ele nem te conhece. Ele vai ligar para 200 caras lá e vai tirar orçamento com todo mundo e vai escolher um. Agora, se tem uma pessoa que está em casa, assiste um vídeo teu, tu explica que a prótese tu sai andando no outro dia, tu explica que elas são desenvolvidas para isso, como que surgiu a história dessas próteses e tal, a pessoa começa a assistir, ela fica, cara, eu preciso falar com esse médico, porque esse cara vai me tratar, vai me cuidar, não sei o que. Aí ele te liga e nem pergunta o preço, ele vai lá e já marca, e já senta contigo no consultório, e já faz o teu tratamento, e tudo que tu falar é lei. E isso só acontece com um tempo. A pessoa precisa de tempo para te conhecer, ela precisa ter esse contato contigo. Ou tu disponibiliza atender todo mundo de graça, conversar com 1 hora contigo, e aí dali tu vende a consulta particular, ou tu faz isso via vídeos e fala com todo mundo ao mesmo tempo e economiza o teu tempo. Então é basicamente para isso que a gente faz esses vídeos longos, então é para essa estratégia que eu estou falando. Então se tu estiver interessado numa estratégia de fazer barulho na internet, não adianta tu estar assistindo esse vídeo até agora, tu vai estar perdendo teu tempo. Então tu procura outras empresas que façam esse tipo de estratégia, que existem outras que são ótimas. Inclusive a gente tem várias parcerias nisso. A nossa empresa faz conteúdo e outras empresas fazem conteúdo de engajamento. Isso é ótimo, isso funciona muito bem. São coisas diferentes, é só isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Funciona do seu jeito, funciona do seu jeito. Ninguém é melhor que ninguém, a gente escolheu o que a gente gosta de fazer, outras empresas escolhem o que elas gostam de fazer e não tem nada errado. Cada estratégia é uma estratégia, mas tem que ter clareza no que tu queres. Bom, então, reforçando, se tu quiseres autoridade médica, tu tem que resolver aqueles problemas do dia a dia mesmo que as pessoas têm e tu deves ficar longe daqueles que a gente chama de marketing gimmicks, ou seja, aquelas truques de marketing no qual tu vai criar aqueles truques ali que a pessoa vai, curtir isso, vou ficar assistindo esses vídeos, assim, esses stories, vou ficar horas e horas olhando os stories. Tem muito como fazer isso, assim. E tem muitas coisas, como eu disse antes, que funcionam. Mas a coisa mais eficiente para essa estratégia de autoridade médica, de muitas vezes não só levado a sério, mas ter ali, digamos, uma voz muito mais poderosa perante aos pacientes, os teus posicionamentos serem muito mais bem aceitos pelos pacientes, até eles aderirem ao teu tratamento até o final,
tu precisa de conteúdo profundo. Então, esses truques mais superficiais de marketing, eles são ótimos para fazer barulho, como eu disse. E eu estou falando de uma forma, eu não quero ser ofensivo, porque é como eu disse antes, depende muito do que tu queres fazer. Se tu queres fazer uma estratégia na qual tu quer atrair o máximo de número de seguidores o mais rápido possível, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Cada um com seu propósito, cada um com a sua estratégia. Mas o que a gente prega aqui é conteúdos profundos, tá? Então, se tu quiseres construir autoridade, fica longe desses truques e foca no que tu fazes de melhor, na coisa que tu trabalha, na tua missão dentro do consultório. Traz isso para o mundo. Faz o teu trabalho de frente a frente, o que tu é bom ali na frente do paciente na cadeira, mostra isso para mais pacientes. E com isso tu vai economizar teu tempo, porque toda aquela persuasão que tu teria que fazer no consultório, o paciente já vai chegar para ti com essa persuasão pronta. Então tu só tem basicamente que pedir para ele aderir ali no tratamento, ele vai aderir, porque tu já construiu com ele esse respeito, essa autoridade, né? E para sumarizar isso, a forma como a gente faz aqui é de fato com a nossa metodologia RAC, né? A gente chama de metodologia HAC, que ela leva em consideração esses 3 pilares. Os 3 pilares são relevância, assertividade e consistência. Então tem mais detalhes sobre isso lá no nosso site, mas basicamente relevância leva em consideração uma mensagem que a pessoa está recebendo tem que ser relevante para aquela pessoa, tem que resolver alguma coisa importante para aquela pessoa. Leva em consideração a assertividade, ou seja, tu mostrar aquilo para a pessoa certa, para a pessoa que está precisando ver aquilo. E ela leva em consideração também a consistência, que é o objetivo desse vídeo que eu estou fazendo. Consistência. Vídeos novos toda semana. Então, por isso que a gente precisa fazer isso mais e mais e mais vezes, toda semana. Porque esse pilar da consistência, ele tem todas essas vantagens que eu falei até então nesse momento contigo. Bom, para saber mais detalhes sobre essa estratégia, dá um pulo lá no nosso site, contentdoc.com.br. Lá tem mais uns textinhos sobre cada uma desses pilares. Tu pode ler lá e dar uma olhada. Se ficar com alguma dúvida, também me chama. Eu quero te deixar aqui com uma dica prática de objetivo a ser escolhido se tu quiser adotar essa estratégia que eu estou falando aqui. Bom, se o teu objetivo for construir um público de visualizadores, como eu falei antes, que é a audiência que a gente precisa para construir essa autoridade, tu fazes o que eu vou te mostrar aqui, né? Bom, então voltando aqui para a nossa tela de anúncios, nós vamos criar uma nova campanha. Então tem um botão criar aqui, tá? Então uma vez que a gente tenha clicado ali no botão criar, a gente vem aqui na esquerda e vai em criar campanha completa, aí botar selecionar criação guiada, e aqui é a principal coisa dentro do menu campanhas. A gente até vai fazer um vídeo, eu e o Silano, em outro momento, explicando qual que é a parte da campanha, qual que é a parte do conjunto de anúncios e qual que é a parte do anúncio em si. Mas basicamente entende esses 3 pontos de uma campanha como a campanha leva em consideração o que tu quer atingir, qual que é o teu objetivo, o conjunto de anúncio leva em consideração o teu público e os teus posicionamentos, ou seja, onde que o anúncio vai aparecer, se vai ser no Instagram, no Facebook, se vai ser no Stories, onde que vai ser. E por último, o anúncio em si, que é a parte que a gente fala, que é o vídeo, né, que é o que a gente chama de criativo. Então aqui o anúncio é parte do criativo, da configuração do criativo. A parte do conjunto de anúncios tem mais a ver com o público, com o comportamento do público dentro das redes. E aqui na campanha, que é o que eu quero mostrar hoje, tem a ver com o objetivo. Bom, como eu disse antes, nesse momento, imagino que tu estás querendo fazer essa estratégia de conseguir ali construir a tua autoridade, né? É aquela estratégia exponencial que eu falei lá no início. A melhor coisa para isso é utilizar visualização de vídeo. Então, o teu objetivo de marketing é visualização de vídeo. E aqui cabe salientar o seguinte, o que significa na prática um objetivo de campanha? Ah, não posso escolher um objetivo qualquer e usar sempre o mesmo, só porque me falaram que o objetivo de engajamento é melhor, que o objetivo tráfego é melhor, sei lá, tem vários objetivos ali, não dá para escolher sempre o mesmo. O que muda de um objetivo para o outro? Muda o perfil do usuário. Então o Facebook, como eu disse, ele sabe o comportamento de cada pessoa dentro de uma rede. Se tu queres pessoas que vão assistir o teu vídeo até o final e tu escolhes visualização de vídeo como objetivo, o Facebook vai mostrar o teu conteúdo para pessoas que gostam de olhar vídeos. Então ele vai selecionar as pessoas que mais veem vídeos ou que mais têm probabilidade de ver um vídeo até o final e vão mostrar para essas pessoas.
Se tu escolhesse outro tipo, ele vai mostrar para pessoas que gostam de outras coisas. Então, por exemplo, se tu escolhesses envolvimento, são pessoas que gostam de se envolver mais com as publicações. Se tu envolvesse instalações de aplicativos, são pessoas que gostam de instalar aqueles aplicativos de joguinho, por exemplo, do Facebook. Então o Facebook vê o que cada pessoa gosta e mostra para aquela pessoa. Por isso que o objetivo é tão importante. Se a gente escolhe a visualização de vídeo aqui logo no início, a gente está pegando pessoas que gostam de ver vídeos até o final. Então essa é a dica prática que eu quero te deixar. Na hora que tu for formar uma campanha para essa estratégia que a gente está falando aqui, utiliza o objetivo visualização de vídeo. Com isso, tu vais conseguir que mais pessoas que gostam, que costumam assistir vídeos até o final, vejam o teu vídeo, vejam o teu anúncio, vejam a tua dica lá que tu vai estar dando para essas pessoas. Então, fica aqui a nossa dica prática para hoje. Eu quero também te deixar um convite final para tu dar uma visitada lá no nosso site, como eu disse antes, dá uma lida lá em tudo que a gente está fazendo. Tem também lá um botão de agendar um bate-papo comigo, a gente pode conversar, trocar uma ideia. Então fica à vontade para isso. Tu pode até trazer uma listinha das tuas dúvidas e a gente conversa junto, faz esse esclarecimento ali. A gente faz uma reunião via Zoom, né? Então se tu ainda não tem o Zoom instalado, tu instala ele e me chama lá que a gente pode conversar sem nenhum problema. Bueno, agradeço muito teres assistido os vídeos até aqui, estares aqui conosco e a gente se encontra nos nossos próximos conteúdos. Um forte abraço!